Bom dia, hoje é 25 de junho. Vocês vão fazer o cabeçalho, pode copiar no caderno com caneta. Portanto, a resposta deve ser a lápis. Coloque o nome da escola, a data, o antecessor e o sucessor do número 177. 177 na forma ordinal, por extenso, centésimo, septuagésimo, sétimo. E o número 177 em romano. Pode copiar no caderno com caneta, portanto a resposta deve ser a lápis. Hoje nós vamos ver a diferença de mal com L e mal com U. O mal com U é um adjetivo e significa ruim, de má índole, de má qualidade. Mal é o contrário de bom. Por exemplo, ele não é mau mecânico. Quando eu faço a troca, eu posso colocar ele não é bom mecânico. É bem simples esse. Não esqueça na hora de copiar de pular a linha. E o mal com L é um advérbio e significa erradamente, irregularmente, de modo inconveniente ou desagradável. Por exemplo, os atletas jogaram mal. Nesse caso, mal é o contrário de bem. E uma dica legal para ver quando eu vou usar mal com U e o mal com L. Olhem o formato da letra U aqui nesse mal. Então, para poderem lembrar, quando for mal com U, vai ser o contrário de bom. A própria letra U, se nós fecharmos, nós vamos fazer um O. E mal com L, o formato da letra L lembra o formato da letra I. Então, mal com L seria o contrário de bem, e mal com U, contrário de bom. Vamos pôr em prática? Exercícios. Complete com mal com L ou mal com U. O nosso negócio vai mal. A música chama-se Homem Mal. Aquele menino é mau. Meu relógio trabalha mal. O banho gelado fez mal a você. O mau aluno foi mal na prova. Que mau cheiro. Então, sigam a dica para fazer exercício. Substituam o mal pela palavra bem ou bom e veja se vai dar sentido. Quando der sentido, é a palavra que vai ser utilizada. Por exemplo, aqui na letra A. Nosso negócio vai bem ou nosso negócio vai bom? Qual que fica mais, soa melhor para a gente ouvir? Qual tem a melhor concordância? O nosso negócio vai bom ou o nosso negócio vai bem? A música chama-se Homem Bom ou Homem Bem? Aquele menino é bem ou aquele menino é bom? Meu relógio trabalha bem ou meu relógio trabalha bom? Então, façam essas trocas que fica mais fácil para completar com mal, com L ou mal com U. Na apostila vocês vão trabalhar hoje da 57 até a 60
e 1. Então, na apostila da página 57 até a página 65. Leia com atenção os enunciados para resolver os exercícios de cada página. Assista ao vídeo explicativo com atenção. Capriche na letra, use letra maiúscula, acentos e pontuações. Quando for enviar as atividades, prestem bastante atenção para ver se a foto está nítida, porque tem muita lição que eu não consigo ver. Prestem atenção quando for copiar o cabeçalho. Vocês estão no 5º ano. Não tem mais por que errar o nome da escola. Então, façam com bastante atenção. Resenha crítica. A resenha crítica abarca um breve resumo inicial, mas exige postura de quem escreve. Deve-se deixar clara a sua impressão e a opinião, embasada, obviamente, sobre o tema. A finalidade de uma resenha é informar o leitor, de maneira objetiva e cortês, sobre o assunto tratado na obra, evidenciando sua contribuição, novas abordagens, novos conhecimentos, novas teorias. Então, a resenha é um tipo de texto, é um gênero textual, que vai abordar um assunto usado para descrever uma obra. Então, a resenha vai descrever uma obra. Ela vai descrever a obra de duas formas, podendo ser descritiva ou crítica opinativa. Então, na primeira, como o próprio nome diz, descritiva, ela vai trazer informações da obra, mas nesse caso o autor não vai dar sua opinião. Já no caso da resenha crítica, ela vai fazer a mesma coisa que a primeira. Vai descrever, trazer informações, só que nesse caso, o autor já pode opinar sobre o texto de uma forma clara, objetiva e argumentativa. Então, para responder a primeira parte da apostila, páginas 57 e 58, vocês vão ter que ler o texto que eu vou mandar junto com o cabeçalho. Então, esse texto é uma crítica feita sobre o filme Deu a Louca na Chapeuzinho 2. Ele também está disponível no site http://www.adorocinema.com. Então, se vocês acessarem esse site, vocês vão encontrar o texto que eu estou mandando. Então, para que serve? Qual que é a finalidade da resenha crítica? Para que ela vai servir? Então, a finalidade dela vai ser informar sobre o filme. E no caso da resenha crítica, ela vai apresentar a opinião do autor sobre o filme, que pode ser uma opinião favorável ou desfavorável. Número 2. Quem são os possíveis leitores dessa resenha? Quem que vai ler resenha crítica de filme? Pensem um pouquinho, né? Vamos supor que eu falasse assim, para quem gosta de futebol. Se eu criticar algum jogador e escrever sobre isso, quem que vai ler a crítica sobre o jogador?
quem gosta de futebol, né? Então, quem que vai ler uma resenha crítica sobre o filme? Após a leitura da resenha, você se interessa em assistir o filme? Justifique. Depois que vocês lerem a resenha, vocês vão justificar se vocês assistiriam o filme ou não. Apesar de que eu mandei o link do filme para vocês. Pode ser que tenha alguém que já tenha assistido ou não. Mas se assistiu também não tem problema, porque é melhor para ver se vocês vão concordar com a opinião do autor dessa resenha crítica ou não. Identifique o parágrafo em que há um pequeno resumo do filme. Então, na resenha que eu enviei, vai ter uma parte, um parágrafo. O parágrafo é sempre o início de uma nova frase que tem um resumo do texto. Não chega a ser uma sinopse, é quase como se fosse. Então, vai estar no terceiro parágrafo. Tudo começa na agência Felizes para Sempre, que tem por objetivo criar finais felizes para todos. Então, a dica está aí. Número 4. Essa é a número 4, né? Identifique o parágrafo em que há um pequeno resumo do filme. Número 5. Qual a opinião do autor sobre o filme? Favorável ou desfavorável? Depois que vocês lerem a resenha, vocês vão ver se o autor, a crítica dele foi favorável ou desfavorável. Número 6. Que palavras ou expressões utilizadas no texto pelo autor confirmam sua resposta? Então, que resposta é essa que está perguntando? Está perguntando sobre a resposta 5. A opinião do autor foi favorável ou desfavorável? Então, de acordo com a resposta, vocês vão começar a procurar o que justifica a resposta de vocês nos parágrafos. Então, no primeiro parágrafo da resenha, vocês vão encontrar um trecho que ela critica o filme. Então, quando vocês lerem, vocês vão encontrar palavras que não são tão motivadoras. Por exemplo, Deu a Louca na Chapeuzinho 2 surge como o oposto do primeiro filme, sem graça, repetitivo e pouco original. No segundo parágrafo, o problema começa na própria existência da continuação. É uma trama frágil e infantilizada. No terceiro parágrafo, vai ter um breve resumo do que é o filme, mas vai estar falando logo em seguida no quarto parágrafo que é sem criatividade. Esse tipo de filme já tem uma fórmula manjada, que aparece também personagem que não precisava, tipo aquele bode cantor lá. O que é aquilo lá? Sinceramente, é complicado de ouvir. Depois, no quinto parágrafo, no quarto parágrafo, o que apareceria aí também, além de sem criatividade? No quinto parágrafo,
Gritantes clichês explorado à exaustão. O exagero é tamanho que chega a irritar. Então, ó, ela faz muitas críticas ao filme. E no último parágrafo, vocês vão perceber bem a opinião dela. Porque ela vai falar que é um caso claro de sequência desnecessária, que usa os personagens do original de forma descompromissada com a qualidade, com a única intenção de faturar os trocados. Fica ainda mais um alerta: o 3D é irrelevante, péssimo. Então, a crítica dela não foi lá aquela grande coisa pro filme, não, né? Depois vocês vão para a página 59. A parte da apostila da página 58, mapa conceitual, nós vamos fazer em outro momento. Nós vamos para 59. Além da resenha crítica escrita, existe a resenha crítica oral. O que é oral? Oral é falado. Você já assistiu um vlog de crítica? Vlog é a abreviação de videoblog, vídeo mais blog, um tipo de blog em que os conteúdos predominantes são vídeos. É um espaço para a produção e divulgação de ideias. O vlog, por alcançar um grande número de pessoas, pode influenciá-las através do conteúdo postado pelos vloggers, que interagem com os espectadores por meio desse espaço midiático. O vlog é praticamente a parte, como se fosse a parte do YouTube, que tem aqueles milhares de seguidores lá. Então, em cada contexto, aparece um tipo de vídeo. Então, para vocês resolverem esse exercício, vocês vão ter que prestar atenção nas palavrinhas-chave. Então, pense sobre as diferenças e semelhanças da resenha crítica oral. Então, lembra que oral é falado e escrita. Olha a dica aqui, ó, escrita. Como o próprio nome diz, escrita vai estar como? Escrita. Então, tudo que se referir a contexto escrito vai ser número 1. E tudo que se referir à parte falada vai ser número 2. Então, vamos ver como ficaria. Há imagens, trechos do filme que ilustram completamente as ideias apresentadas. Lembrando que nós já vimos linguagem formal, linguagem coloquial, linguagem verbal, não verbal. Então, aqui está falando que há imagens, trechos do filme que ilustram e completam as ideias apresentadas. Se é filme e está escrito, vocês estão vendo o filme escrito ou vocês estão assistindo o filme? Então, se estão assistindo, vocês vão estar ouvindo. Se estão ouvindo, está sendo falado. Então, vai ser resenha oral. Vocês vão por número 2. O texto é apresentado na modalidade escrita
da língua. Olha o que está dizendo. Modalidade escrita da língua. Se está falando que é uma modalidade escrita, que tipo de resenha que é essa? Então, é uma modalidade escrita, é uma resenha escrita. A preocupação com a clareza das ideias apresentadas no vídeo para que o leitor entenda. O autor do texto planeja o texto, escolhe o vocabulário, considerando os possíveis leitores do texto. Então, fiquem atentos às dicas. A preocupação com a clareza das ideias apresentada no texto para que o leitor entenda. Então, prestem bem atenção, para ser escrita precisa ter texto, né? O texto é apresentado na modalidade oral da língua. Está dizendo que o texto é apresentado de que forma? Oral. O que é oral? Falado. A escrita é permanente, ou seja, depois de publicado, o texto será lido por muitas pessoas em diversos lugares e em diferentes épocas. Então, está falando que o que é permanente? Escrita, né? Se é escrita, o vídeo após a publicação em um site torna-se permanente, pois pode ser assistido e repassado por muitas pessoas em diversos lugares, em diferentes épocas. Prestem bastante atenção que esse é parecido. A de cima é a escrita é permanente. O de baixo, o vídeo é permanente. As ideias são organizadas em parágrafos, a escolha de sinais de pontuação e auxilia na construção do sentido do texto. Para eu falar, eu preciso usar pontuação. Eu preciso usar parágrafo na minha fala. Então prestem bastante atenção. Nem sempre há imagens para complementar o texto escrito. A apresentadora planejou sua fala, escolheu o vocabulário considerando possíveis espectadores do vídeo. Planejou sua fala. As ideias foram apresentadas com a utilização dos elementos paralinguísticos, tom de voz, ritmo da fala, pausas, risos, suspiros e aspectos cinésicos, postura corporal, gestos, expressões faciais, observados no vídeo e que são próprios dos textos orais e que contribuem para a construção do sentido texto oral. Então prestem bastante atenção na hora de responder. Depois a parte da resenha crítica, nós vamos deixar para um outro momento. E vamos para a página 61. Vamos entender o texto. Nas histórias que estudamos, vimos que o lobo pode ser mau ou bom. Você alguma vez escreveu mal com L? Mal é um advérbio e indica modo. Por exemplo, a vovó estava mal, ou seja, ela não estava bem. Portanto, bem
é o antônimo de mal. Então, a vovó estava mal. Isso porque ela não estava bem. Então, antônimos são palavras contrárias. Então, bem é o antônimo de mal. É o contrário de mal. Lembrem que eu coloquei uma dica para vocês associarem quando é bem e quando é bom. O mal com o, ele é o contrário de bom. Agora pense e complete as frases com mal ou mal. Então, lembra da dica que eu dei. Mal com u, ele é o contrário de bom. Olha o formato da letra. Se eu completar aqui, eu formo um o. Então, o contrário desse mal com u é bom. Mal com L, o contrário é bem. Olha o formato da letra L. Se eu puxar mais dois risquinhos aqui, eu faço a letra I. Então, quando vocês forem fazer as frases, vocês façam essas trocas. Fica mais fácil para entender. Então, por exemplo, letra A. Não devemos fazer. Troquem a palavra. Bom a ninguém. Faz sentido isso? Não devemos fazer bem a ninguém. Fica melhor, né? Para ouvir. Então, se vocês fossem usar a palavra bem, a palavra usada nesse caso aqui é mal com L. Ele era um bom menino. Faz sentido? Ele era um bem menino? Então, se eu consigo falar ele era um bom menino, então a palavra é mal com U. O lobo se comportou mal. Eu posso falar o lobo se comportou bom? Ou eu posso falar o lobo se comportou bem? Se eu falar que ele comportou bem, eu vou usar mal com L. Entenderam como faz? Antes só do que mal acompanhado. Antes só do que bom acompanhado. Antes só do que bem acompanhado. Essa história está mal contada. Não dê ouvidos a um mau conselho. A vovó está sempre de mau humor. Então façam essa associação com a letrinha e com as palavras bom e bem, que vocês vão conseguir fazer bem mais fácil. Número 2. Leia a charge com atenção. Atenção. Atenção, Chapeuzinho. Sua avó lhe aguarda no estande central da feira. Atenção, Chapeuzinho. Feira do livro. Então, isso é uma charge. Lembra que nós já estudamos a charge? Na outra apostila, na página 74, vocês têm lá o que é uma charge. Então, charges são textos não verbais com desenhos ou caricaturas dos acontecimentos ou pessoas que trazem uma mensagem, geralmente são veiculados em jornais, revistas, internet. As charges fazem alusão a algum acontecimento do momento atual político, social ou econômico e vem em forma de um desenho caricatural. É um desenho engraçado. Para que atinjam seu objetivo de provocar humor, as charges dependem de que o leitor tenha conhecimento do contexto que envolve a cena tratada. Se o leitor desconhece qual é o acontecimento em questão, a charge muito provavelmente não fará sentido algum.
Então, a charge só é engraçada se vocês souberem do que se trata. Se não souberem, não vai ter graça nenhuma. Então, olhando para essa charge, está numa feira do livro. Geralmente, quando tem festa do peão, ou aqui em Ourinhos mesmo, que tem a FAP, não sei se vocês já chegaram a ouvir que eles anunciam quando uma criança está perdida, ou que eles querem encontrar alguém, eles falam para encontrar no stand. No stand seria o lugar onde está sendo realizada a feira, um ponto de encontro, nesse caso aí. Então, vocês vão olhar para a cena. Atenção, Chapeuzinho, sua avó lhe aguarda no estande central da feira. O que seria engraçado aí nessa charge? Então pensem bem, olhem bem, porque tem uma coisa aí que está chamando bastante atenção. Letra B. Leia novamente o trecho. Atenção, Chapeuzinho, sua avó lhe aguarda no estande central da feira. A palavra destacada se refere. Então aqui nós temos uma palavra destacada, é o lhe. Então, quando fala sua avó lhe aguarda, quem que a avó dela está aguardando? Então, essa palavra é um pronome, do caso oblíquo. Nós já vimos as palavras do pronome do caso reto. Essa é uma palavra do pronome do caso oblíquo. E ela serve para substituir nomes, para não ficar com repetição. Então, quem será que ela está substituindo? O lobo, a vovó, a Chapeuzinho ou a feira do livro? Letra C. Os pontos de exclamação na fala do personagem reforçam o sentimento de. Então, para que serve o ponto de exclamação? Raiva, surpresa, preocupação ou desconfiança. Então, na letra D, eu vou estar lendo a charge novamente e vocês coloquem uma característica desse discurso oral. Por que o locutor está falando desse jeito? Porque se você está numa feira ou num parque e você é chamado pelo microfone e alguém está procurando vocês, por que alguém procura alguém? Porque a pessoa saiu para passear? Não, né? Porque nesse caso ela estaria perdida. Então, atenção, Chapeuzinho. Sua avó lhe aguarda no estande central da feira. Então, para que serviria esse modo de falar? Mas eu li a da letra B, mas eu vou ler agora a da charge aqui. Atenção, Chapeuzinho. Sua avó lhe aguarda no estande central da feira. Atenção, Chapeuzinho. Então, para que serviria esse tipo de chamada? Continuando. Agora, eu inverti aqui para vocês perceberem primeiro o uso e fazer o exercício depois.
Na página 64, tem algumas palavras com X e outras com CH. Então, observe as palavras. Usa-se o X depois de ditongo. Ditongo é quando tem duas vogais juntas. Então, olha o exemplo. Ameixa e caixa. Isso é o uso do X. Mas tem uma exceção. Duas exceções. O que é exceção? É quando pode usar o outro. Quando há o caso que também usa a outra letra. Porque aqui na regrinha está falando. Vai usar o X depois do ditongo. Só que na palavra recalchutar e guache tem ditongo, só que usa o CH. Então são exceções. São palavras que podem ser escritas assim. Outro uso. Depois da sílaba me. Então, mexerica, mexicano. Então, sempre depois da palavra, da sílaba me, então eu vou usar o X. Atenção. Atenção. A palavra mecha é com CH. Então, olhem para a palavra. Aqui, com CH, é uma mecha. O que é uma mecha? Mecha é um tantinho de cabelo. E aqui, com X, é mexa. Mexa é de mexer, de misturar. Então, são duas palavras com o mesmo som, só que com sentidos diferentes, significados diferentes. Depois da sílaba inicial em, enxergar, enxada, atenção. A palavra encher e suas derivadas são escritas com CH. Encher, preencher, enchente. Então, percebam que são bem parecidas, né? Use CH para palavras derivadas das que começam com CH. Charco, encharcar. Palavras de origem indígena e africana. Capixaba, chavante, orixá. Existem também muitas outras palavras com X e que não fazem parte de qualquer regra. Exemplos: bexiga, puxar, xícara, xerife, máxima, mexer, lixa, cachumba, luxo, xaxim. Algumas palavras com CH: cheque, boliche, bochecha, agachar, chá, chutar, mochila, salsicha, cochicho, colcha, machucar, flecha, pechincha. Então essa está na página 64. Eu só li antes porque vocês vão fazer a página 63. É para ter uma noção. Algumas palavras da nossa língua, apesar de terem o mesmo som, são escritas de formas diferentes. É o exemplo da letra X e do CH. Chapeuzinho, apesar de ter o som de X, é escrito com CH. Procure e recorte de livros, revistas e jornais palavras escritas com CH e X e cole separadas nas duas colunas. Então, primeiro vocês encontram as palavras
As palavras que tiverem X, vocês vão pôr nessa primeira coluna. As que tiverem CH, vocês vão pôr na segunda coluna. Então, toma cuidado na hora de colar, não passe muita cola. Cole de forma organizada, por exemplo. Não vai colar uma tira nesse sentido, se depois vocês precisam colar nesse sentido. Então, colhem de forma organizada. Se for uma tirinha, cola na forma horizontal. Depois cola outra, mas sempre seguindo uma reta. Quanto mais organizado estiver, melhor fica para vocês estudarem depois, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Continuando. Página 64. Continuação. Hora de escrever. Charge. Realize uma pesquisa sobre charges de conto de fadas, fábulas e outras histórias conhecidas. Socializem com a turma, realizem a leitura e a compreensão. Relembrem características de uma charge e sua finalidade. Então, eu coloquei alguns exemplos aí. Então, olha a da Chapeuzinho. Vovó, por que sua barriga está fazendo barulho? Dor de barriga, netinha. Sua barriga costuma gritar, foge que é uma cilada? Então, quem conhece a história da Chapeuzinho Vermelho vai saber do que se trata. Se é uma criança que ainda não tem contato com esse livro, ou não teve, não vai entender nada. A outra. Por que ele fugiu? Eu falei que a gente estava com gripe suína. Então o lobo está fugindo dos porquinhos por causa da gripe. Gripe suína é o quê? Gripe de porco. Contos de fadas atualizados. Os 3 porquinhos construíram uma casa de tijolos, mas o lobo mau conseguiu uma ordem de despejo. Então, qual que era a intenção do lobo quando ele assopra a casa? Derrubar a casa para poder devorar o porquinho. E todos os porquinhos vão se esconder na casinha de tijolo. Olha a esperteza dele. Ele está com um documento onde faz com que os porquinhos tem que morar na rua. Então, se vai morar na rua, o que ele vai poder fazer? Vai poder devorar os porquinhos. Be our guest. Dê o seu melhor. A estadia e a rosa saem por 1.500. Crédito ou débito? Se vocês lembram, conhecem a história da Bela e a Fera, o pai da Bela, ele entra num castelo, ele acaba dormindo nesse castelo e ainda colhe uma flor para levar para Bela. Na mão da fera aqui, tem aquela maquininha de cartão. Então, se ele dormiu e pegou uma flor, não vai sair de graça, né? Outra da Chapeuzinho. Vou pedir pro vovozinho arrumar um emprego para você lá no Senado. Então, aqui, nesse contexto aqui, tem a ver com política. Não sei se vocês
assistem o Jornal Nacional, como está a política do Brasil, só que ultimamente está falando o quê? Que várias pessoas conseguem emprego em Brasília, ganhando bastante, sem fazer nada, porque tem político corrupto. Então, olha o que a Chapeuzinho está sugerindo para ele. Que ela vai pedir para o vovozinho arrumar um emprego para o lobo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Relembre as características de uma charge e sua finalidade. Então, lembrem que nós já estudamos isso na outra apostila. E na outra apostila está na página 74. Está pedindo para relembrar e anotar no caderno a finalidade. Então, o que vocês vão fazer? Da página 74 da apostila nova, da apostila velha e da apostila 1. Então, na página 74 da apostila de português 1, vocês vão copiar no caderno o primeiro parágrafo e o segundo. Está escrito: charges são textos não verbais com desenhos ou caricaturas dos acontecimentos ou pessoas que trazem uma mensagem. Geralmente são veiculados em jornais e revistas. As charges fazem alusão a um acontecimento no momento atual político, social, econômico, etc. E vêm em forma de desenho caricatural. Primeiro vocês vão copiar essa parte que eu falei. Depois aqui está escrito: crie uma charge a partir de uma história conhecida. Agora essa parte vai ficar por conta de vocês. Eu dei exemplos. Vocês podem estar pesquisando também outros. Mas qual que é o ideal? Vocês criarem uma charge. Então, por exemplo, nessa época de coronavírus, como será que ficaria os contos de fada? Não pode ter contato, está em distanciamento social. Será que a Rapunzel poderia jogar a trança dela? A Bela Adormecida, será que ela poderia ser acordada? Então, se precisar, pesquisem alguma. E durante a aula nós vamos ver como vocês estão fazendo. Se tiverem dúvidas, perguntem. E mãos à obra.